No último vídeo nós saímos daqui com a especificação completa do BioLink, o aplicativo que nós estamos desenvolvendo aqui nesse projeto. Brief, PRD, arquitetura, todos os documentos gerados pelos agentes de IA. E hoje nós vamos continuar de onde nós paramos. E aí, já aproveitando, eu venho aqui agradecer mais uma vez a vocês por todos os feedbacks que vocês têm deixado nos vídeos, muitos comentários. Eu tenho sempre tentado responder a todos os comentários e a gente acaba trocando uma ideia ali, o que é sempre legal. Então continue mandando os comentários, porque isso me ajuda bastante a entender como é que estão os vídeos, para que eu possa aprimorar ainda mais os próximos conteúdos, beleza? E hoje a gente parte para a próxima fase do fluxo. Antes de partir para o código, nós vamos construir o Design System do BioLink. Então o nosso objetivo aqui é sairmos desse vídeo com o Design System da nossa aplicação e o protótipo visual das telas todos gerados. E vamos deixar tudo isso pronto para que os agentes possam implementar na próxima fase. Então, só revisando aqui o nosso fluxo, nós passamos aqui pelo Brief no vídeo anterior, pelo PRD e arquitetura. Temos todos os três documentos prontos e agora vamos passar para o nosso documento de especificação do Design System. Mas antes de seguir adiante, vamos falar um pouco do que é o Design System e por que ele importa, principalmente quando é a IA que está gerando o código. Depois a gente vai ver quais são as opções que nós temos para construir um Design System e no final aplicar tudo ao BioLink aqui ao vivo, direto com a mão na massa, beleza? E antes de entender o que é o Design System, vale entender de onde que ele veio, porque o conceito não nasceu agora. Se a gente for pegar aí lá nos anos 70, 80, a interface dos computadores era texto puro na tela. Então nós interagíamos com o computador na famosa tela preta, ali no prompt de comandos na época, o MS-DOS era muito famoso, pelo menos na minha época, quando eu comecei. Já entregando um pouco aí a minha idade, nós tínhamos lá aquelas telas pretas com letras verdes, às vezes âmbar. Então, eu acho que é por isso que eu não tenho problema nenhum com o terminal hoje em dia, porque eu comecei, e eu acho que muita gente aqui que acompanha o canal começou aí nessa época, onde não existia mouse ainda, não existia Windows, não existia interface gráfica. Ou seja, não tinha design, tinha só funcionalidade ali. Então, quando vieram as interfaces gráficas, que foi o famoso GUI, Graphic User Interface, isso mudou bastante. Então, o Mac ali nos anos 80, 84, o Windows nos anos 90, naquele momento passou a ter janela, ícone, tipografia, cor, layout, coisa que não existia antes. E foi aí que o designer começou a ser peça-chave no produto. Antes da interface gráfica, da GUI, dava para entregar software sem designer. Depois o jogo mudou. E eu diria aí que nesse contexto a Apple teve grande influência, muito mais a própria pessoa do Steve Jobs. O Jobs sempre foi aquele cara obcecado por design. E aí, com o tempo, dois termos também começaram a ganhar força. E vale a gente entender um pouco aqui que a galera mistura muito isso, que é o UI e UX. O UI significa User Interface e está diretamente relacionado a como o produto se parece. Ou seja, tudo referente a cores, tipografia, espaçamento, tudo isso é UI. E o UX, que significa User Experience, está muito mais relacionado a como o produto se comporta na jornada do usuário. Ou seja, UI, componente, e UX, comportamento. Os dois são diferentes, mas eles se conversam. Por isso que muita gente acaba confundindo. Um bom UX precisa de um bom UI e vice-versa. E o Design System, o que a gente vai discutir aqui hoje, ele está muito mais relacionado à UI, mas com um efeito direto na UX. A consistência, ela ajuda o usuário a aprender o produto, torna o funcionamento mais intuitivo, inclusive. Então, durante a história, houveram alguns marcos desafiadores aí em termos de design. Um deles foi em 2007, quando o iPhone surgiu. Antes, nós tínhamos o visual todo nas telas de desktop dos computadores. E com o advento das telas touchscreen, de uma hora para outra a tela passou a ter diversos tamanhos, orientações diferentes, touchscreen, porque antes era só mouse no desktop, ou seja, o mesmo produto em vários contextos visuais diferentes. Então imagina como isso foi um desafio grande para a época. E isso em todos os sentidos. No início não havia convenções, padronizações. O próprio CSS demorou a ter uma consistência para que o HTML renderizasse da mesma forma em diversos browsers diferentes, mas até hoje existem algumas pequenas diferenças de renderização. Então, a partir desse momento, a responsividade ela virou um requisito. Os times de designers começaram a precisar de regras para escalar consistência em todos esses contextos. E nesse cenário, nessa complexidade
publicidade explodindo, teve um designer americano chamado Brad Frost, trouxe um termo para o mercado em 2013 que meio que ajudou a indústria a se organizar em relação a isso, que foi o Atomic Design. Nesse ano, em 2013, ele publicou um post que meio que mudou a forma da indústria pensar em interface. Em 2016, esse post até virou um livro que é gratuito, você pode baixar na internet, tá no link Atomic Designer Brad Frost, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E a ideia é bem simples, pensar na interface como química. Então tem os átomos, uma cor, uma fonte, um ícone que se combinam em moléculas. Por exemplo, você tem lá um campo de busca que ele é um campo input mais um botãozinho do lado que é a lupa. Então esse agrupamento poderia se chamar molécula e que o agrupamento dessas moléculas viram organismos inteiros, como por exemplo um header inteiro de um site. Então você parte da especificação da menor parte, depois de grupos dessa parte, que o agrupamento de tudo isso acaba fazendo o todo. E esse vocabulário ele acabou pegando na indústria. Quando um designer fala em molécula, organismo, esse vocabulário ele veio do Brad Frost. A ideia mais ampla de design system ela já existia antes. Grandes empresas como Salesforce e IBM tinham lá suas primeiras versões. O que mudou em 2013 foi o nome, a estrutura e a popularização disso. E a partir dali, todo produto digital maior passou a ter o seu próprio design system. Então, se a gente fosse aí definir formalmente o que é o design system, nós poderíamos dizer que ele é o catálogo visual das peças de uma aplicação, com as regras de como cada uma delas deve ser usada. Então, cores, tipografia, botões, espaçamento, tudo isso especificado em um único local para ser reutilizado em todas as telas. Então, se a gente for aí pegar um exemplo prático, só para a gente concretizar a ideia, pensa no botão de salvar do Instagram. Aquele botãozinho que você, quando quer salvar um post, se você clica nele, ele é sempre o mesmo botão, mesmo tamanho, mesma cor, mesma posição relativa em qualquer tela. E isso não é coincidência, é o Design System sendo aplicado. Então, formalmente, a gente pode dizer que o Design System ele junta algumas coisas nessa especificação. As decisões básicas, cores, tipografia, espaçamento, os componentes prontos, botões, inputs, cards, os fluxos comuns no sistema, como fazer login, cadastrar o usuário, também pode constar no Design System, e a documentação que explica quando usar o que. Então nós temos aí na web vários exemplos de Design System públicos, inclusive de grandes empresas. Temos aí o Material Designer da Google, o Carbon da IBM, o Spectrum da Adobe. Então são vários Design System aí que as próprias empresas deixam isso aberto. E para quem já desenvolve o sistema, esse conceito vai sempre soar muito familiar, porque o Design System é um paralelo daquilo que a gente já faz no código há décadas, que é a reutilização. No código você não cria uma função 50 vezes, você cria uma, dá um nome e chama ela onde você precisa. Mesma coisa com classes, módulos, pacotes. E isso é uma prática já bem conhecida no desenvolvimento, que é o DRY, Don't Repeat Yourself. Em português seria algo como não repita você mesmo, né? Não se repita. Que é uma regra muito simples. Se você já escreveu uma vez, não escreva de novo, simplesmente reutilize. O Design System aplica exatamente esse mesmo princípio para a interface. Em vez de cada tela ter o seu próprio botão, existe um botão definido no sistema e ele é chamado em todas as telas que precisa. Quem programa com o React, Vue, Angular já vive isso há muito tempo, porque esses são frameworks que têm a componentização como conceito central. Um componente button é um pedaço de código reutilizável. O Design System é o catálogo desses componentes visuais, somado à regra de quando usar cada um. Então, se a gente for pegar aí, existe uma diferença histórica, onde o código já tem reutilização desde lá dos anos 70, com subrotinas, funções e classes, e o designer demorou décadas a atingir isso. Então, mais uma vez aqui a gente se depara com algo que não é novo, o conceito já é bem antigo, só que aplicado em um terreno diferente. Tudo isso já existia antes desse boom da IA generativa, mas agora com a IA gerando o código, se você não usa um Design System, a probabilidade de você começar a gerar coisas despadronizadas e repetidas é muito maior. Então, sem um Design System e sem um conceito bem claro de componentização durante o desenvolvimento, cada vez que a IA precisa de um botão, ela cria um novo botão, não reutiliza o que já existe. Então imagina, ao longo do desenvolvimento, a bagunça que isso pode ir causando. Você não tem só mais um botão no seu produto, você tem 12, 13, 20 versões de um mesmo botão, cada um com suas diferenças e sendo mantido separadamente, o que vira um verdadeiro pesadelo de manutenção. Então foi aí, nesse novo cenário, com agentes de IA bombando na codificação, que esse ano agora, em 2026, o mesmo Brad Frost trouxe um novo termo para o mercado, que é o Agentic Design System. Em paralelo a isso, o W3C, que é o órgão internacional
internacional que padroniza protocolos e diretrizes de desenvolvimento e acessibilidade na web criou a primeira especificação de um design system. Então essa seria aí a primeira iniciativa de padronização de um design system, mas é algo muito recente. Existem outras iniciativas também. O próprio Google lançou o que ele chama de Designer.md na tentativa também de estabelecer um padrão para o mercado. Então veja que é tudo muito recente ainda, muitos padrões sendo estabelecidos, muitos novos termos sendo jogados no mercado para se chegar aí a uma padronização da indústria em relação a isso. Resumindo aqui o conceito, antes da gente seguir, Design System é nada mais do que o contrato visual do produto. Define o que o agente pode usar e o que ele não pode inventar. E aí, para o nosso caso aqui, para o BioLink, faz sentido criar um Design System? Sim, porque é a IA que vai gerar o código. Então a gente faz com que a IA obedeça às regras do Design System. Dito isso, uma vez esclarecido o que é o Design System, vamos agora saber como nós vamos produzir o nosso Design System. Em fluxo agêntico, existem várias formas de se construir um Design System. A gente poderia, por exemplo, usar o agente que já tem dentro do IOX, por exemplo, ou UX Design Expert para criar esse Design System. Funcionaria. Ele tem ali um comando que você dispara a criação dessa spec e no final você vai ter um Design System. Mas, ao invés disso, hoje nós vamos testar aqui o Cloud Design, que é a nova ferramenta de design lançada há pouco tempo aí pela Anthropic, que está fazendo o maior sucesso no mercado. Eu particularmente não usei ela ainda, eu vou usar ela aqui com vocês agora pela primeira vez e vamos ver como ela vai se sair com o Design System da nossa aplicação BioLink. Bom pessoal, vamos lá. Eu dei uma abrida aqui na página do Linktree, só para dar uma olhada como é feito os layouts deles atualmente aqui. Então, e abri também alguns aplicativos parecidos aqui, como esse TapLink. Então a gente pode ver que tem aí alguns layouts aqui dos modelos, né, dos templates e a landing page de cada um deles aqui. Então eles são bastante assim similares em termos de visual. Abri mais para dar uma olhada mesmo. Então vamos aqui no Cloud Design começar o nosso processo. Como eu já falei para vocês, é a primeira vez que eu estou utilizando, já dei uma olhada por alto, mas a gente tem aqui essa área de Design System, onde a gente pode criar um novo Design System. Então é por aqui que eu vou começar. Eu vou clicar aqui em Create e aqui a gente pode dizer, ele diz aqui que a gente pode dar o nome da empresa. Eu vou colocar aqui BioLink, só vou deixar isso, BioLink. Aqui nós temos a opção aqui de anexar o repositório no GitHub, ou a gente pode também colocar aqui os arquivos do nosso próprio computador. Ele diz aqui que o Codebase não será feito o upload do Codebase todo e o Cloud Code apenas copiará alguns arquivos selecionados. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar dar para ele a pasta onde tem as nossas especificações, o PRD e o arquivo de arquitetura. Então aqui nós temos o projeto, a pasta Docs é onde nós temos aqui todos os arquivos, né, de especificação. Então aqui nós temos o arquivo de arquitetura, o brief e o PRD. Então eu vou dar essa pasta aqui para ele. Vamos ver se isso vai funcionar. Tá pedindo permissão, eu vou dar permissão para ele acessar. Ele diz aqui que outras notas, eu vou colocar aqui em português mesmo, vou ver se vai funcionar. Vou dizer aqui, crie um design system da aplicação com base no arquivo PRD e arquitetura do projeto. Bom, vou fazer só isso e veremos como ele vai se comportar aqui. Vou dar aqui continuar a geração, falar mais nada. Então ele está dizendo aqui que ele vai gastar 5 minutos aí para gerar o Design System. Então vamos aí aguardar o que ele vai fazer. Ele já começou aí. Uma coisa que eu esqueci de falar enquanto ele vai fazendo aqui é que nós temos aí um limite de utilização do Cloud Design separado do limite padrão dos tokens de utilização padrão dos outros modelos. Depois eu vou mostrar aqui para vocês, mas só para vocês saberem, eu estou com esse limite zerado, no sentido de que eu não gastei nada, ainda estou começando a usar agora. Como eu falei para vocês, é a primeira vez que eu estou usando aqui o Cloud Design. Então vamos ver aí o quanto ele vai gastar desse limite possível aí de tokens para a criação do Design System. Bom pessoal, ele terminou aqui, ele demorou mais ou menos aí 5 minutos mesmo. Ele fez aqui uma sequência, identificou que era um projeto Greenfield e aqui ele nos deu, acho que, os elementos do Design System. Uma tela de profile sugeriu aqui e aqui ele deixa você marcar se
você achou bom. Então aqui ele já deu o readme. Já vou marcando aqui como looks good pro readme. Ele deu aqui também, ó, logos, modos light, dark e accents, bem legal. Dizer looks good também. Temas, já pegou lá dos temas, dos nomes dos temas, dos templates que estavam na especificação, né? Vou dar looks good aqui também. Paleta de cores, os títulos, espaçamentos padrões, bordas, botões já com animações aqui. Que legal, já deu também um preview dos inputs, dos campos, né, de inputs, e-mail, validação, toggle, legal também. Alguns cards aqui, ó, já deu também. Olha só, já deu também aqui a prévia de como vai ficar os links. Deixa eu ver se ele dá aqui já. Ele não, claro, não fez a animação, o drag and drop aqui, porque também é só um preview, mas já tá dando para ver como vai ficar aqui, ó. Os links, tem o status de ativo, oculto, bem legal também. Eu vou botar aqui looks good. Seletor de temas, como vai ficar. Quando você quiser selecionar um tema, eu vou dar também looks good. Avatares, então a página do profile da pessoa que está logada. Aqui ó, já colocou também aqui o dashboard. A pessoa vai ter essa visão aqui, então ela vai poder navegar perfil, meus links e analytics. Bem legal também. Veja só, eu não coloquei nada. Vejam, vocês viram que eu dei só aquele pequeno prompt e passei as especificações que nós já tínhamos. É importante dizer, se eu já tivesse algo em mente, alguma referência, eu poderia ter dado, né? No nosso caso aqui, eu deixei ele livre para criar o designer como ele queria. Como nosso objetivo aqui é testar a ferramenta e ver como ele ia se comportar com a nossa especificação, eu achei bem interessante. Então, está aí criado o nosso design system. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente baixar esse design system aqui. Essa opção aqui de fazer um handoff para o cloud, vamos ver o que acontece. Então nós podemos enviar aqui, ó, quando a gente pede para ele fazer o handoff para o cloud, ele escreve um prompt dizendo aonde está o design system. Então provavelmente esse aqui é o link público de onde está os arquivos e pede para implementar o design system no projeto. E aqui ele deixa também a opção de fazer o download dos arquivos. Então ao invés de fazer isso via prompt, que vai dar um trabalho a mais para o agente ler a pasta pública e baixar os arquivos, eu já vou fazer esse trabalho por ele. Então eu vou fazer o download aqui dos arquivos, eu vou colocar na pasta do nosso projeto. Então na pasta Docs, vou colocar aqui também o Design System. Vou salvar aqui. Pronto pessoal, eu fiz o download dos arquivos e já joguei lá na pasta dos documentos. Só que agora eu quero ver se a gente consegue aqui gerar as telas prototipadas com base no Design System que nós acabamos de criar. Se nós viermos aqui, ó, eu estou aqui com o nosso Design System que nós criamos. Eu acho que ele não estava aparecendo aqui porque ele está como draft aqui. Deixa eu ver se a gente fazendo aqui... era isso, ó. Então agora ele está publicado. Ele não estava publicado antes e vou deixar ele como default. Beleza. Agora é possível nós gerarmos um projeto usando esse Design System. Então eu vou fazer isso. Vou fazer aqui BioLink projeto. Vou deixar o Design System que nós criamos e vou mandar ele criar aqui o protótipo. Vamos ver como ele vai fazer isso. Ele abriu essa tela aqui. Ele me dá a opção aqui de atachar alguns arquivos. Eu posso mandar screenshot. Eu vou de novo dar para ele os nossos arquivos de especificação. Então vou dar aqui a mesma pasta, Docs, e vou pedir para ele gerar as telas aqui, pessoal. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Eu vou falar aqui. Bom, vou colocar isso. Ele dá outras opções aqui também no próprio chat para eu anexar arquivos. Mas como ele diz aqui, ó, iniciar com o contexto, eu acho que não tem melhor contexto para ele do que os próprios arquivos da especificação. Vamos ver como é que ele vai reagir aqui. Então, pessoal, ele demorou aqui mais ou menos uns 7 minutos e terminou aqui de prototipar as telas da nossa aplicação. Vejam que negócio muito legal. Ele gerou todas as telas de profile. Então aqui aparece o nome do usuário, aparece uma pequena descrição e aparece aqui rede social, os links referentes ao usuário. Então ele colocou aqui nas visões Light, Dark e Accent e colocou também como seria uma tela 404
uma página não encontrada quando houvesse essa situação aqui no sistema, né? Vejam, toda a parte de autenticação, ele colocou aqui a prototipação das telas, a tela da criação da conta, tela de mensagem para confirmação do e-mail, a tela de login, mensagem de quando a senha foi errada, né, de quando as credenciais não estiverem certas, recuperação de senha, definir nova senha, link expirado, então ele já prototipou aqui também. Aqui ele fez toda a parte do dashboard, né? A parte de edição aqui do perfil. Aqui a seção de meus links, que é onde eu vou cadastrar os links para serem publicados. Então aqui, veja, já colocou aqui o título, qual é a URL do link, aqui eu adiciono e vem para cá, que óbvio não está fazendo ainda a transição porque é só um protótipo, mas algumas pequenas animações nós já temos aqui, ó, se eu navegar aqui. Eu achei muito legal, achei que ficou bem clean, achei que ficou moderno, achei que ficou suave, e aqui ele colocou a página do Analytics, que vai contabilizar aí os cliques para os links. Então ele colocou aqui, ó, a possibilidade da gente filtrar por 7, 30 dias ou tudo, também a quantidade aqui pelo período e links ativos aqui. Ele colocou esse gráficozinho aqui, ele dá o light e o dark, que são aí os temas da aplicação como um todo, né? Global, como eu quero usar a aplicação. Poxa, achei bastante legal. Então aqui também, pelo que eu pude ver, se nós quiséssemos alguma alteração, nós poderíamos fazer aqui. Então, por exemplo, nessa tela aqui do profile, que ele está usando esse tema aqui, se eu quisesse, por exemplo, fazer uma edição, eu posso chegar aqui, clicar onde eu quero alterar. Por exemplo, se eu quisesse trocar a cor de fundo dessa tela aqui, desse tema, eu posso vir aqui, por exemplo, e posso alterar a cor. Veja, então posso diretamente fazer uma alteração no componente que eu quiser aqui. Muito legal, porque é bastante interativo, né? Bastante visual. E assim eu posso fazer para qualquer outra tela aqui a alteração que eu quiser. Beleza? Então, nós criamos o Design System e, com base no Design System que nós criamos o projeto de prototipação das telas. Veja só, galera, isso foi muito rápido. O trabalho desse aqui, antigamente, demorava muito para um designer profissional chegar nesse nível aqui. E vejam que ele mesmo já assumiu aqui Mobile First. Então, perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou baixar esse projeto também, vou salvar lá na pasta Docs. Ele dá aqui as mesmas opções que ele dá lá no Design System, e ele diz aqui que eu posso copiar esse comando também. Vou colocar esse arquivo aqui dentro da pasta Docs também, coloquei. Eu vou descompactar esses arquivos, tá? Eu poderia deixar para o agente fazer isso. Estou na curiosidade de ver o que tem desses arquivos aqui todos, como é que ele organizou isso aqui. Então eu vou descompactar tanto aqui o Design System, que ele colocou aqui. Então aqui, ó, ele colocou a pasta Project, tem todo o Design System aqui, os assets. Vou descompactar agora a pasta do projeto. O que eu vou fazer aqui, pessoal, para deixar mais organizado e até ser um pouco mais intuitivo para o agente? Eu vou criar uma nova pasta aqui e vou colocar aqui Design System e vou arrastar para dentro dessa pasta a pasta toda de Design System e a pasta toda do BioLink, certo? Vou deixar aqui. Vou até deletar esses dois arquivos zips. E a única coisa que eu vou querer agora é integrar oficialmente esse Design System dentro do projeto. Então agora eu vou entrar no Cloud Code, invocar algum dos agentes para ajudar nessa integração. Então aqui, pessoal, eu abri o meu iTerm, já estou aqui na página do projeto e agora eu vou chamar o Cloud Code aqui. Vou fazer um clear aqui e vou invocar o agente de UX, Design Expert. Pronto, então pessoal, carreguei aqui o agente de UX. Nós tínhamos na última aula feito um handoff para ele, do arquiteto para ele. Só para nós vermos rapidamente o que ele colocou aqui, ó, branch main limpo dos arquivos versionados. Disse aqui que há trabalho não rastreados em Doc Design System, ou seja, ele identificou que é uma pasta nova, subpastas BioLink e BioLink Design System. Ele diz aqui, ó, possíveis assets de referência visual. O último commit listou aqui os comandos, consumiu o handoff que tinha para ele e ele disse aqui, sugestão criar o front-end XPack, que seria a especificação como foi dado para ele no handoff, né? Mas ele falou aqui, ó, posso também explorar a pasta Design System para conferir se há moodboard, referências visuais antes de começar ou seguir direto para a spec usando o que está no PRD. Então eu vou dar a instrução para ele aqui, integrar tudo que nós fizemos no projeto e assumir esse documento como Design System e se ele precisa de algo a mais para considerar isso como uma especificação. Então vamos lá. Bom pessoal, a instrução que eu estou passando para ele é a seguinte, o Design System do projeto já foi criado.
projeto, você encontrará na pasta Design System BioLink Design System. A prototipação das telas também já foi feita. Você encontrará dentro da pasta Design System BioLink. Quero oficializar este Design System e protótipos como parte do projeto BioLink. Precisaremos de um artefato novo que irá referenciar esse Design System ou poderá ser integrado ao projeto de outra forma? Por favor, me ajude com isso. Vamos ver como é que ele vai fazer para integrar isso ao projeto. Bom, o que ele me disse aqui, ele me respondeu, né? Boa, antes de propor o caminho, preciso ver o que está dentro das pastas, o tipo de artefato. Então, ele pesquisou o que estava lá nas pastas e ele disse aqui o que ele encontrou. Então, na pasta do BioLink Design System, ele disse, é um Design System completo, token CSS, 3 temas com contraste. Então, ele colocou aqui, ó, tudo que ele encontrou, fontes, ícones, todo o Design System. Ele já viu, inclusive, que tem uma skill que foi exportado para integrar como Cloud Skill. E na outra pasta, que é a prototipação das 9 core screens em React mais Babel Standalone no Design Canvas. Então ele encontrou aqui também a prototipação das telas e recomendou aqui criar um único artefato fino, front-end spec, ou seja, criar um arquivo de especificação que serve de índice canônico, em vez de duplicar tudo num spec gigante. Ele oficializa o material como entregável de UX do projeto e cita os bundles como fontes da verdade. Trade-off, o spec fica enxuto e os bundles continuam sendo a fonte primária. Então o que ele propôs foi criar um arquivo da spec que aponta para os documentos do Design System criado e também dos protótipos de tela. E me fez algumas perguntas aqui. Renomear para Docs Designer? Sim, vou deixar aqui na 1. Aqui o local da spec, ele sugeriu aqui que a spec fica na mesma pasta que estão as outras specs. Eu vou deixar aqui também na 1. Cloud Skill. Como ele identificou aqui que existe uma skill, ele está me perguntando isso. Os bundles têm skill, foram exportados para virar Cloud Skill dentro da pasta das skills do Cloud. Ele está perguntando se eu quero instalar. Eu vou, pessoal, como ele está me recomendando aqui para instalar, e isso veio junto do pacote do Design System, eu vou pedir para ele instalar essa skill sim, já deixa instalado aí essa skill. Então acho que é isso. Então 1. Eu tenho que dar o Enter aqui para confirmar. 2, aqui a 1, 2. Então aqui, muito interessante isso aqui, porque esse tipo de perguntas que ele está fazendo aqui com esses menus, ele não apareceu assim na fase que nós estávamos fazendo as specs. Eu precisei digitar no prompt a resposta toda. Eu não sei porque o comportamento mudou aqui agora, isso é interessante. Mas assim, eu gosto mais assim, quando ele me dá as opções via menu, que eu posso simplesmente dar o Enter e escolher, ele vai passando para a próxima. Eu vou aqui mudando o menu com as setas e no final eu posso dar o Submit das respostas aqui. Então Submit Answers, vamos ver aí, ele vai criar a spec agora. Pronto, pessoal, ele terminou aqui o trabalho da spec. Ele disse aqui o que a spec faz. É um índice fino, não duplica conteúdo, mapeia UX de 1 a 9 para os arquivos JSX específicos com ID de artboards. Então aqui dentro da pasta Designer, nós temos aqui o Design System com o projeto, e nós temos aqui o Prototype. No Prototype, que são as telas, ele dá um arquivo index para a gente aqui. Não está mostrando nada, porque não sei, deveria trazer as telas. Tá, vamos lá, uma coisa de cada vez, né? Vamos voltar lá para concluir o nosso trabalho aqui. Para os arquivos JSX específicos com ID de artboard. Disse aqui que o Delta Crítico Drag and Drop é acessível com keyboard sensor mais botões, atende Story 3.4. Skill instalado. Próximos passos sugeridos é fazer o commit desses novos arquivos que a gente tem agora aqui do Design System, e ele diz aqui que o SM, que é o Scrum Master, pode draftar o Story 1.1 imediatamente, não depende do spec, ou seja, está dizendo aqui que a gente já pode começar o desenvolvimento. E quando quiser, rodo o A11Y check para validar o contraste dos 3 temas formalmente. Não sei o que quer dizer isso daqui, provavelmente é algum tipo de validação de acessibilidade, talvez, que ele possa fazer com esse comando aqui. Então, recapitulação, oficializei o Design System e protótipo como artefatos do projeto BioLink. Renomeei a pasta, criei o front-end spec como índice canônico, instalei o skill ele colocou no diretório do Cloud aqui a skill. Próxima ação, revisar e comitar. Vamos dar uma olhada de como ficou aqui a especificação. Vamos abrir ela. Então eu vou abrir com o Anti-Gravity. Então estou aqui com o arquivo do projeto aberto no Anti-Gravity. Veja, nós já temos aqui ó, o front-end spec. Vamos dar uma visualizada nela. Então
essa é a nossa spec. Eu imagino que ela não seja aqui muito grande, porque, como ele falou, isso é na verdade um link canônico, é uma referência para o Design System que a gente acabou de criar lá no Cloud Design. Então ele diz aqui, ó, como ler os documentos, essa spec não duplica o Design System nem os wireframes, ele é um índice canônico, as fontes da verdade são. Então ele diz aqui onde está cada coisa, dá uma visão geral, então uma visão geral aqui do que é o Design System, mapa canônico das screens, ou seja, todas as telas, então ele mapeou aqui 9 telas, então tá aqui todas as 9 telas mapeadas, design tokens e 3 temas, também tudo mapeado aqui, então bem legal, pessoal. Então tá tudo aqui, ó, iconografia, primitivos UI, drag and drop acessíveis, que é o que vai ser feito na Story 3.4. Então está aqui a nossa especificação do front-end pronta, então eu vou aprovar essa especificação e vou fazer o commit, tá bom? Então vamos lá, voltar no Cloud Code. Então vou colocar aqui spec front-end aprovada, faça o commit e push para o repositório. Então aqui, pessoal, eu pedi, né, para ele fazer, só que ele já adiantou aqui, ó. Antes do commit, vou ver o que entra nele e já adianto. Pela regra constitucional do IOX, o git push é exclusivo do DevOps. Então assim, pela regra do IOX, quem pode fazer o push para o repositório remoto é apenas o DevOps. E aqui ele criou o handoff para o DevOps, handoff completo. O que eu vou perguntar para ele aqui é se necessita atualizar qualquer coisa do PRD com essa documentação também. Ele já até colocou aqui, memória do projeto atualizada para refletir o estado pós-aprovação da spec. Eu vou só confirmar isso aqui com ele. Então eu perguntei aí se precisa atualizar mais algum outro documento, só para a gente se certificar que está tudo atualizado. É importante porque se algum documento citava algo referente a design, ele vai atualizar isso daí no documento. Então aqui, foi legal a gente ter perguntado isso, que ele identificou algumas coisas a serem atualizadas. Então ele disse que o PRD não precisaria, então beleza. E aqui na arquitetura ele falou que sim, o documento de arquitetura deve promover essa alteração agora por 2 motivos. O gate explícito que segurava a promoção a guardar wireframes antes da V1, como anotado na memória do projeto, foi atendido, ou seja, isso já não vai precisar mais, porque nós já temos os protótipos das telas. Então ele está me perguntando aqui, ó, próximos passos. README, atualizo agora. Ele me deu algumas opções aqui. Eu vou usar aqui a opção 6 do chat. Vou fazer o seguinte. Eu vou dizer assim, atualize você o README e faça o handoff necessário para... Beleza, então pedi para ele fazer a parte dele, fazer um handoff para o arquiteto. Depois disso, então a gente muda para o arquiteto fazer o que ele precisa fazer e no final a gente faz o commit. Então aqui ele finalizou, pessoal. Então ele atualizou o README do projeto, fez o handoff para o arquiteto para promover a atualização do documento de arquitetura e também o handoff para o DevOps fazer os commits. Sugeriu aqui a ordem sugerida, primeiro o arquiteto, depois o DevOps. Vou fazer isso. Então vou carregar aqui o arquiteto. Então primeiro vou dar um clear para limpar o contexto. Vou carregar o arquiteto. Quando eu carregar o arquiteto, ele já vai fazer o handoff, já vai consumir o handoff. Então aqui, o agente arquiteto carregado, ele perguntou aqui, ó, posso prosseguir com a promoção? Ele identificou o que ele precisa fazer. Então só vou dizer que ele disse, responda sim ou indica outro comando. Então simplesmente sim. Pronto, pessoal, ele terminou aqui. O que ele fez foi atualizar o documento de arquitetura. Então aqui antes ele tinha o que deveria ser entregue, o que ele esperava, né, após a especificação da front-end feita, né, da front-end spec feita, e é exatamente o que já foi realizado, né? Então ele colocou os itens aqui que já foram entregues, marcou esses itens como entregue. Já fez o handoff aqui para o DevOps. Nós vamos fazer o push. Vou passar aqui para o DevOps, então. Vou dar um clear, DevOps. Então eu carreguei aqui o DevOps, ele diz aqui, ó, aguardando seu próximo comando, os 3 commits em main estão prontos para fazer o push. Antes de fazer o push, pessoal, eu só vou fazer uma coisa aqui. Eu vou só dar uma olhada nos arquivos que foram criados lá. Nós acabamos baixando os arquivos, mas não passando por eles aqui. Então tá aqui os arquivos da spec, a gente criou essa parte design. Então prototype são as telas e system é onde está o design system. Se a gente abrir aqui prototype, ele dá o index.html aqui, que teoricamente as telas, esse index é o mesmo index que ele dá lá no preview do Cloud Designer quando a gente estava lá no site do Cloud Design. Eu vou abrir esse HTML aqui para ver se ele está mostrando as telas do mesmo jeito que ele mostrou lá. Então eu vou abrir aqui com o Chrome. Aí veja que interessante, não está abrindo aqui por algum motivo o preview das telas. Então vamos tentar corrigir isso. Vou dizer aqui, ó. Então eu coloquei aqui, ó, quando eu tento abrir o index.html que está dentro da página Prototype Project,
Project pelo Google Chrome, as telas não aparecem, a tela fica em branco. Poderia verificar qual o problema? Eu acho que ele vai entender aqui que trata-se dos protótipos de tela que esse arquivo deveria de mostrar. Então vamos ver aqui o que ele vai falar. Então aqui, pessoal, ele diagnosticou qual é o problema. Então o que está acontecendo aqui? Quando o browser está abrindo, o Babel precisa fazer essa tradução do arquivo JSX para JavaScript puro. Mas para isso ele precisa ler o JSX e para isso ele tem que fazer um fetch para ler o arquivo. Só que no momento que ele faz o fetch, quando a gente utiliza o Chrome dentro para abrir um arquivo HTML localmente, ele usa o file, né, para fazer isso. E por uma medida de segurança, o Chrome barra a leitura desses arquivos dessa forma, entendendo que isso está vindo de uma origem diferente. E esbarra aí na política de CORS, que é essa política aqui. Então, para resolver isso, se a gente quisesse visualizar as telas, a gente pode resolver isso facilmente subindo um servidorzinho Python, HTTP Server, que aí ele consegue fazer esse fetch dos arquivos não sendo de uma origem diferente. Então, eu vou adotar essa solução bem simples aqui, que é rodar um servidorzinho Python, só para a gente visualizar os arquivos aqui. Então, o que aconteceu? Ele acabou de subir um servidor nesse localhost aqui. Se eu abrir agora aqui, ó, se eu clico com Option aqui no Mac e faço isso, ele vai abrir o browser e agora eu consigo ler as telas aqui. Então veja, agora eu tenho um servidorzinho aí rodando que soluciona esse problema aí de fazer o fetch das telas. Vejam, uma coisa que eu não gostei aqui, pessoal, lembra que aquela alteração que eu acabei fazendo, eu pensava que eu estava fazendo só nesse accent aqui, mas eu acabei fazendo para todas as telas. Eu não gostei disso aqui. Então deixa eu voltar lá para ver como é que a gente pode corrigir isso. Tá vendo? Foi essa daqui, ó, que eu alterei. Engraçado, né? Vou fazer um print. Eu não vou baixar de novo todo o Design System, vou tentar alterar no Design System que já está lá no projeto. Eu vou fazer um print dessa tela e vou explicar a situação. Então vou voltar lá no Cloud Code, vou voltar aqui no agente de UX. Então para evitar esse problema futuro, já vou tentar resolver isso aqui, porque para ele não assumir isso como uma verdade e deixar aquelas telas que ficou um pouco feia que eu achei ali com aquela alteração, porque eu achei que eu ia alterar só uma tela e ele considerou para tudo. Então aqui eu vou falar o seguinte para ele: estou com o seguinte problema. Então vou tirar o print dessa tela aqui também. Então eu coloquei aqui o problema, pessoal. Eu disse o seguinte: estou com o seguinte problema. No Cloud Design eu havia alterado a cor de fundo da tela do profile do tema Accent para um amarelo. Como você pode ver o print screen que tirei do site. Coloquei o print screen da tela lá do Cloud Code, que é essa daqui. Porém, ao visualizar o index HTML local, vejo que o BG, o background das três telas, estão alterados. Aí coloquei também o print, esse print aqui, tá? Que tá as três telas alteradas. Como ajustar para que tenhamos apenas a tela Accent com o BG amarelo e preservar branco e preto para Light e Dark? Então, vou ver aqui como é que ele vai fazer para alterar isso. Provavelmente ele já vai alterar direto ali no arquivo, talvez o arquivo padrão. Vamos ver aí como ele vai se comportar. Então aí ele identificou qual é o problema, então ele vai atualizar aí o token do Color BG do tema Accent. Só está me fazendo uma pergunta aqui: qual a cor exata do BG Accent? Então ele está me recomendando uma aqui, que é o EDD3A9 bege saturado. Eu vou com ele, aceitar. Tokens derivados, só o BG e mantém o resto. Vou com esse também e vou dar o submit. Então pronto, pessoal, ele disse que fez a correção aqui, disse só para recarregar lá a página do servidor. Então vamos recarregar aqui. E beleza, ele ajustou exatamente como a gente queria. Agora a gente tem o Light e o Dark com o BG branco e preto, e só o Accent aí ficou com o BG amarelo. Então beleza, era isso que eu queria. Ah, uma coisa aqui, ó, os botões eram brancos aqui, né? Vou reportar isso também. Então para a gente ter exatamente, então vou dar um print aqui, vou dizer aqui, ó, BG do Accent agora está ok, porém botões ficaram também com BG amarelo, sem contraste com o BG. Vou copiar aqui e vou dar um print de como era o original para ele ter como referência, que é esse daqui. Então vamos dar para ele o original e vamos ver. Então ele fez o ajuste aqui, disse que criou um novo token em vez de uma regra específica. Então ele disse aqui, beleza, vamos conferir como é que ficou. Pelo menos aqui ainda não atualizou. Vou carregar de novo aqui, não atualizou. Fala para ele que não atualizou. Fiz refresh na página, mas botões continuam amarelo. Bom, ele tá sugerindo aqui que isso pode ser um problema do cache, tá? Do CSS. E para fazer um refresh
Então vou dar um Command Shift R aqui, Command Shift R, e realmente era problema de cache. Então aqui, ó, agora aparece os botões brancos, tá? Deixa eu ver se tem mais algum problema aqui, mas eu acho que se isso afetou, não, isso só tinha afetado ali realmente. Beleza, então vamos voltar lá. Disse era realmente problema de cache, tudo ok agora. Então beleza, ele disse aqui próximos passos recomendados, commit local, derrubar o servidor que ele colocou ali no ar. Então vou pedir, faça o commit e derrube o servidor, refinamento faremos depois. Então beleza pessoal, agora tá tudo ok. A única coisa que eu vou fazer aqui é passar para o DevOps fazer o push. Então beleza, aqui eu só vou pedir para ele fazer o push. Acho que ele já vai entender aqui. Push feito. A única coisa que eu quero ver agora é o quanto consumiu de tokens esse design system que nós fizemos ali com o Cloud Design. Então vou abrir aqui a minha aplicação do Cloud e vou compartilhar aqui com vocês. Então veja só, eu não tinha usado ainda, tá pessoal, nada de token do Cloud Design, e esse design system que nós fizemos aí, ele consumiu ao todo, nós fizemos o design system e a prototipação de telas, 35% do meu limite que eu tinha aqui do Cloud Design. Obviamente o número de telas que nós prototipamos não foi muito grande, foram só 9 telas, mas aí dá uma base, nós fizemos um design system, então eu acredito que para o design system, mesmo de uma aplicação grande, talvez poderia aumentar mais algumas coisas, mas assim, em suma, o padrão do design system eu acho que não alteraria tanto assim, então o consumo de tokens eu acho que não seria tão diferente assim. Eu acho que o que poderia realmente consumir mais tokens se nós tivéssemos uma quantidade maior de telas aí para prototipar. Então é uma boa referência aí que nós temos em relação ao consumo de tokens do Cloud Design. E aí pessoal, se nós retornarmos aqui para o nosso fluxo da spec, passamos aí no vídeo anterior, no briefing, no PRD e na arquitetura. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar o card aqui, o link para você assistir o vídeo anterior. E hoje aqui nós concluímos a última fase da spec, que é a especificação do front-end. Então completamos aí a nossa spec e o nosso próximo passo é meter a mão na massa no desenvolvimento da aplicação. Então chegamos ao final desse vídeo com o nosso objetivo cumprido, que foi a especificação do front-end. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí na evolução do projeto, no entendimento do conceito geral do projeto, por toda essa parte da spec que nós fizemos. Como eu falei, se você ainda não assistiu o vídeo anterior, o link está aqui para você assistir. E no próximo vídeo nós vamos começar aí a parte de implementação. Tem muita gente pedindo aí nos comentários que quer chegar logo nessa parte de implementação. Então no próximo vídeo a gente começa a colocar de fato a mão na massa e a implementar aí a nossa aplicação. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Uma coisa que eu comecei a perceber é que muita gente que assiste aqui os vídeos não estão inscritos no canal. Então se inscreva no canal, deixa o like se você gostou e a gente se encontra no próximo vídeo. Beleza? Valeu, até a próxima!